Oramos, soberano e eterno Pai. Te apresento o Senhor nesta noite, Senhor, o pregador desta noite, Pai, ao qual o Senhor da glória foi escolhido por Ti, Pai. Continua usando o Teu Filho, Pai, para que Ele venha falar à Tua igreja, Pai. Palavras dadas por Ti, Senhor. Continua, meu Pai, protegendo o Teu Filho, Senhor, nas caminhadas dele. Pai, dá ao Teu Filho, Senhor, da glória, todos os dias, Pai, o renovo. Para que Ele venha, Pai, ficar firme dia após dia, Senhor, na Tua presença. Pai, continua livrando Ele. Aonde quer que Ele esteja, Pai, esteja protegido por Ti. Pai, acampando de frente à residência dele, Pai. Guardando e cuidando, Senhor, da sua família. Seja o Senhor, Pai, da glória do Teu Filho. Transmita a Tua igreja, Pai, somente aquilo que o Senhor quer falar. Pai, continua agradecendo ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito, Pai, na vida dele. Teu Filho é grato, Pai, a Ti todos os dias, Pai. Renova ele, Pai. Livra, Pai, ele das tentações que ele é alcançado, Pai, sobre o Teu Filho que cai por terra nesta noite, Pai. Por isso, Senhor, que nós te oramos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Cumprimento a amada igreja com a glória e altíssima paz do Senhor Jesus. Amém. Mais uma vez é uma honra estar com em comunhão com os irmãos da Igreja da Graça da Cruz do Altíssimo. Eu quero agradecer ao pastor João Mendes por essa riquíssima oportunidade de trazer a palavra do Senhor. Eu quero agradecer ao meu Senhor Jesus Cristo por mais um dia de vida, pelo alimento que Ele colocou em nossa mesa. Honrosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Eu agradeço a Deus pela vida das pessoas que nos apoiaram nesta missão. Aonde a gente colocar os nossos pés não é nenhum dogma, mas vai prosperar. Glória a Deus. Porque o Senhor Jesus, Ele está comigo. Por onde quer que eu vá, o Senhor está comigo. Aleluia. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 6. Glória a Deus. Apocalipse, capítulo 6. Fala assim a palavra do Senhor. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais, que dizia, como em voz de trovão, vem ver. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. E havendo aberto o segundo selo, ouviu o segundo animal dizendo, vem ver. E saiu outro cavalo vermelho. E aos que estavam sentados sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matassem uns aos outros. E foi-lhe dada uma grande espada. E havia aberto o terceiro selo. Ouvi dizer ao terceiro animal, vem ver. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava sentado tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia, uma medida de trigo por um dinheiro, e 3 medidas de cevada por um dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. E havendo aberto o 4 selo, ouvi a voz do 4º animal, que dizia, vem ver. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte. E o inferno seguia, e foi-lhes dado poder para matar a 4ª parte da terra, com a espada, e com fome, e com pestes, e com as feras da terra. A igreja pode se sentar. Glória a Deus. Glória a Deus.
Glória a Deus. Meus amados irmãos, essa passagem é uma passagem para o futuro, embora muitos estudos apontam que já estamos no selo, já estamos no primeiro, no segundo, no terceiro selo. Outros estudos já apontam que o cavaleiro branco do primeiro selo é Jesus. Mas essa passagem aqui é uma passagem para o futuro. Ainda não estamos vivendo nesta passagem. Não estamos vivendo nessa passagem porque quando você abre a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 4, você vai ouvir o apóstolo João falar o seguinte: depois dessas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz que como de trombeta ouvira falar comigo, disse: sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. E logo fui arrebatado. A igreja repete: e logo fui arrebatado em espírito. E eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. Veja, o apóstolo João ele fala, depois dessas coisas. Aí você vai ver o que é as coisas que ele está falando. Depois é o tempo da igreja. É o tempo que o apóstolo João ele viu as 7 cartas às igrejas. Estamos vivendo no Apocalipse? Sim, estamos vivendo. Mas estamos vivendo no tempo da igreja. Estamos vivendo no tempo do alerta. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Estamos vivendo no tempo das 7 cartas às igrejas. Existem 7 tipos de espíritos enviados à terra. 7 tipos de espíritos enviados à terra. Glória a Deus. Você vai encontrar isso em Apocalipse capítulo 5, aonde o cordeiro, João vê um cordeiro com 7 olhos e 7 chifres. Os 7 olhos são os 7 espíritos enviados à terra. Os 7 chifres são os 7 espíritos enviados à terra. Esses 7 espíritos enviados à terra são as 7 cartas enviadas à terra. As 7 cartas às igrejas. Por isso que você vai encontrar no final de cada carta: quem tem ouvidos, ouça que o Espírito diz às igrejas. Glória a Deus. Veja que estamos no tempo da igreja. E João ele vai falar, depois dessas coisas. João ele representa a igreja. Junto com Jesus, ele fundou a igreja. João, ele é um dos apóstolos da igreja. João, ele representa a igreja. E quando ele ouve a voz de trombeta, quem é que vai ouvir o som da trombeta aqui? Ele fala, e logo fui arrebatado. E quando ele chega no céu, ele vê um trono maravilhoso, um trono branco. E assentado no trono, se você for ler o capítulo 5, você vai ver coisas lindas sobre Deus. Ao redor do trono, um arco-íris de cor de esmeralda. Mas eu quero meditar um pouco sobre os 4 selos do Apocalipse. Os 4 cavaleiros que vai vir na grande tribulação. Veja que a igreja, João representa a igreja, e ele foi arrebatado. Se a igreja foi arrebatada, ela não estará aqui, certo? Na hora dos 4 cavaleiros. A igreja não estará aqui na hora dos 4 cavaleiros. A igreja não estará aqui na hora da grande tribulação. Outro exemplo, se você for abrir Apocalipse capítulo 2, ao redor como leão para tragar, ele está livre. Ele se fez presente numa reunião no céu, através de Jó ali, certo? Ele está livre. Mas lá em Apocalipse capítulo 12 fala que quando o filho é arrebatado, houve uma guerra no céu. Miguel
e seus arcanjos, seus anjos, batalhavam contra a serpente. E Satanás não teve mais o seu lugar chegado no céu. Elas vão perecer na grande tribulação. Quando Satanás descer à terra, ele vai ficar incorporado no corpo do anticristo. Ele está sendo derrubado aos poucos. Ele era um querubim de luz, foi rebaixado para Satanás serpentes. Quando Jesus voltar, a igreja for arrebatada, ele vai ser rebaixado novamente para anticristo. Quando Jesus voltar para a igreja definitivamente para fundar o milênio, ele vai ser preso em diferentes tempos determinados. E quando Satanás ele descer da terra, não vai ter ninguém mais que impeça ele, porque a igreja vai sair. Mateus capítulo 25 é uma igreja que vai, é uma igreja que fica. É uma igreja prudente, 5 igrejas prudentes e 5 igrejas loucas. Você é igreja prudente ou você é igreja louca? Aleluia! Glória a Deus! As loucas foram procurar azeite, não conseguiram, voltaram e eram tarde. Dores de parto melhora? A maioria aqui é mulher. Dores de parto melhora ou piora? A tendência do mundo é piorar. A tendência do mundo é piorar, a igreja. Glória a Deus. Mas eu quero meditar aqui nos 4 cavaleiros. Veja que a igreja não estará presente quando os 4 cavaleiros estiverem no mundo. Esses 4 cavaleiros é apenas um. É apenas um. Mas veja que quem dá a ordem para esses cavaleiros aparecer são os animais. E quem são esses animais? O profeta Ezequiel, ele descreve, né? São 4 animais. Eles coordenam 4 rodas, tem até um hino, né? Deus vai fazer, né? Coisa nova, vai mudar a cena, vai fazer a roda grande passar dentro da pequena. São esses animais. E se você for abrir em Apocalipse capítulo 5, capítulo 4, versículo 6, fala assim, ó. E havia diante do trono um como um mar de vidro, semelhante ao cristal. E no meio do trono e ao redor do trono, 4 animais, cheios de olhos por diante e por detrás. E o primeiro animal era semelhante a um leão, e o segundo animal semelhante a um bezerro. E tinha o terceiro animal o rosto como de um homem, e o 4º animal era semelhante a uma águia voando. E os animais tinham cada um de per si 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansavam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, e que é, e que há de vir. Estes animais que exaltavam a Deus, que glorificavam a Deus, eram os mesmos animais que diziam assim: vem e vê. A grande tribulação vai acontecer. E ela tem 2 períodos: o período de tribulação e o período de grande tribulação. Mas observe que nada vai sair do controle de Deus, porque os animais falaram: vem e vê. Então Deus é quem vai estar no controle da grande tribulação. Meus amados irmãos, o Senhor Jesus em Mateus capítulo 24 vai falar que nunca houve dia e nunca haverá dia como o dia da grande tribulação. Vai ser tempos terríveis sobre a face da terra. E quem vai estar no controle de tudo isso é o Deus Todo-Poderoso. Deus me traz aqui para te dizer que Deus não é apenas amor. Deus também é justiça. Deus ele também é fogo consumidor. Nós não fomos destinados para a ira. Fomos destinados para a salvação em Jesus Cristo.
Mas assim como o pai castiga seu filho quando ele é rebelde, Deus vai castigar o mundo pela rebeldia. Lá em Salmos, capítulo 1, no finalzinho, vai dizer que o caminho dos ímpios perecerá. O caminho dos ímpios acabará. O caminho dos ímpios será destruído. A palavra também vai falar que o salário do pecado é a morte. Glória a Deus. E existem três tipos de morte na minha concepção. Morte física, quando você morre. Morte espiritual, tem pessoas zumbi na terra. Só está viva fisicamente, espiritualmente está morta. É um morto-vivo na terra. E tem a morte eterna, que é a do lago de fogo. Ali, você que não aceitou Jesus, vai queimar eternamente. Existem essas mortes. Mas eu quero falar aqui sobre os 4 cavaleiros do Apocalipse. Esses 4 cavaleiros é apenas um. E ele vai agir por etapas. Esses 4 cavaleiros representam o anticristo. O primeiro cavaleiro, quando Jesus abre os selos, e a igreja vai estar lá no céu, olhando Jesus abrir o selo. Saiba disso, que a igreja vai estar lá no céu, quando Jesus abriu o primeiro selo. Porque o que detém o anticristo é a igreja. A sua oração detém o mal. Então ore! Aleluia! Faz sua santidade, faz o inferno estremecer. Seja santo. Aleluia! Vós sois a luz do mundo. Aleluia! E a luz serve para iluminar. Mas um dia a luz do mundo vai sair do mundo. E as trevas vai reinar. Nós somos o sal da terra. E o sal salga. Mas um dia o sal vai ficar insosso. Todo mundo vai ficar no insosso. Glória a Deus. Deus nos chama para ser influência. Vamos pregar a palavra. Doa quem doer. Vamos para o sertão, vamos para a rua, vamos influenciar esse mundo perdido. Glória a Deus. Porque o que foi dado a nós, o diabo ele não tira, que são as heranças de Deus. Aleluia. E amai-vos uns aos outros. Se a gente ama o nosso próximo, e sabendo dessa verdade, devemos repassar essa mensagem. Devemos pregar a palavra e ganhar eles para Jesus. Aleluia. Esses 4 cavaleiros, eles vão agir por tempos diferentes. Quando Jesus ele abriu o primeiro selo, é a ascensão do anticristo na terra. O anticristo começa a crescer, a aparecer. Em Apocalipse capítulo 17 vai falar que as 10 nações, os 10 reis, vai entregar o poder à besta. Mas isso só vai acontecer, se você ler no Apocalipse capítulo 12, quando Satanás ele for derrubado na terra. Satanás, ele não está preso no inferno. Muitos pensam que Satanás está preso. É heresia. Satanás ele está solto. Ele está nos principados e potestades do ar. Ele esteve presente no deserto, atentando Jesus ali.